Graça e a paz, amados irmãos. Gracia y paz, mis amados hermanos. Que alegria podemos voltar novamente a estar com vocês. Qué alegría poder volver a estar junto con ustedes. Realmente é um privilégio que o Senhor nos concede. Realmente es un privilegio que el Señor nos concede. Recebam saudação de muitos irmãos no Brasil, Reciban saludos de muchos hermanos en Brasil, também na Espanha, también de España, e estão orando por esse nosso tempo aqui. que ellos están orando por este tiempo acá de nosotros. Vamos abrir a palavra em 1 aos Tessalonicenses, Vamos a ir a la palabra en Primera de Tesalonicenses, o versículo 1 por enquanto, capítulo 1. capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amém. Podemos orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Señor, te pedimos que seas tú tomando el control de todas las cosas, Señor, que seas tú, por favor, enviando a tu Espíritu, Padre, para que pueda llenarnos, Señor, para que pueda dirigirnos, para que pueda guiarnos, para que pueda preparar nuestros corazones, Señor, y que nuestros corazones sean una buena tierra donde tu palabra pueda dar fruto en abundancia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos, Señor, que quites cualquier cansancio de nuestros ojos, Señor, que quites cualquier distracción, Señor, que quites cualquier cosa, cualquier estorbo que el enemigo quiera colocar en este tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, dirigiéndonos en todas las cosas, que seas tú dándole gracias al hermano Gerson para compartirnos de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú guardándolo de él mismo, Señor, que seas tú guardando su corazón y su mente, Padre. Que toda palabra que salga de su boca sea solamente la tuya, Señor. Y también te pedimos, Señor, por los hermanos para que todos podamos entender el mensaje y que todos podamos aplicarlo como una realidad en nuestras vidas, Señor. Todo lo pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amém. Essa carta foi a primeira que Paulo escreveu. Esta fue la primera carta que Pablo escribió. E essa igreja surgiu na segunda viagem dele. Y esta iglesia surgió en el segundo viaje del apóstol Pablo. A sua viagem missionária, quando ele foi enviado a pregar o evangelho em muitos lugares. En su segundo viaje misionero, cuando él fue enviado a predicar el evangelio en muchos lugares diferentes. E me chama a atenção que era uma igreja muito simples Y lo que me llama la atención es que era una iglesia muy simple e se tornou uma igreja frutífera, próspera. y se convirtió en una iglesia que era muy fructífera y próspera. Quando Paulo fala das igrejas da Macedônia, Cuando Pablo habla de las iglesias en Macedonia, ele mostra que muitos deles eram muito pobres. Pablo muestra que muchos de los hermanos en Macedonia eran muy pobres. E essa igreja estava na Macedônia. Y esta iglesia también era de Macedonia. A Tessalônica era a cidade principal da Macedônia. Tesalónica era la principal ciudad de Macedonia. E eles não tiveram o privilégio de ter Paulo ali por muito tempo. Y ellos, los hermanos en Tesalónica, no tuvieron el privilegio de poder tener a Pablo por mucho tiempo. Em algumas cidades, Paulo ficou meses. En cambio, en otras ciudades, Pablo pudo quedarse meses. Em Corinto, ele ficou 1 ano e meio. En Corintio, el apóstol Pablo duró 1 año y medio allá con ellos. Em Éfeso, ficou de 2 a 3 anos. En Éfeso duró de 2 a 3 años. Mas em Tessalônica, provavelmente 1 mês só. Pero en Tesalónica probablemente solamente se quedó 1 mes. Então, embora sendo irmãos muito simples e com ausência de Paulo, Entonces, aunque ellos eran hermanos muy simples y aunque tuvieron la ausencia de Pablo, ainda assim se tornaram uma igreja perseverante e frutífera. aún así ellos eran una iglesia que perseveraba y que daba frutos. Então penso que temos lições aqui para nós também. Entonces yo pienso que nosotros aquí también tenemos lecciones para nosotros. Como encorajar e ajudar uma igreja simples e nova? ¿Cómo podemos ayudar y animar a una iglesia que es simple y nueva? Como ajudar uma igreja que ainda não tem obreiros ou presbíteros maduros entre eles? ¿Cómo podemos ayudar a una iglesia en la cual aún no hay obreros o ancianos que sean maduros entre ellos? Então penso que Paulo foi usado por Deus ao escrever essa carta, Entonces yo pienso que Pablo fue usado por Dios cuando él escribió esta carta. não somente para os Tessalonicenses, mas agora para todos nós. No solamente era para los tesalonicenses, sino que también aplica para todos nosotros. Então vamos considerar alguns pontos de encorajamento. Entonces vamos a considerar algunos puntos de ánimo.
Esse versículo 1, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O primeiro ponto é que Deus não deixou eles ficarem sozinhos. El primer punto es que Dios no los dejó que ellos se quedaran solos. Embora Paulo foi o pai na fé que eles tiveram, Aunque Pablo fue el padre en la fe de ellos, eles agora mantiveram um relacionamento, incluindo Silvano e Timóteo. ellos aún no tuvieron una relación que incluyera a Silvano y a Timoteo. Ou seja, uma igreja nova precisa de comunhão com obreiros, O sea, una iglesia nueva necesita comunión con los obreros, aqueles obreiros que Deus mesmo vincula a ela para ajudá-la. aquellos obreros que Dios mismo los vincula a la iglesia para que puedan ayudar a la iglesia. E ele diz, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Y Pablo dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Agora Paulo está mostrando que eles não apenas pertencem à cidade onde eles moram, Ahora Pablo le está diciendo que ellos no solamente pertenecen a la ciudad donde ellos viven, mas eles estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. sino que ellos también están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ou seja, por um lado estão geograficamente numa cidade, O sea, geográficamente, por un lado, ellos están en Tesalónica, en una ciudad, mas espiritualmente eles estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. pero espiritualmente ellos están en Dios Padre y en el Señor E Jesucristo. isso é muito importante, porque às vezes nos sentimos sozinhos numa cidade. Y eso es muy importante porque nosotros a veces nos podemos sentir solos en una ciudad, Mas nós estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. pero nosotros estamos en Dios Padre y en el Señor Ou Jesucristo. seja, estamos na comunhão do Pai com o Filho. O sea, estamos en la comunión del Padre con el Hijo. Nós não estamos sozinhos. Nosotros no estamos solos. Vocês não estão sozinhos. Ustedes no están solos. Então, se a gente olhar a igreja só do ponto de vista, digamos, circunstancial ou natural, Si nosotros solamente miramos la iglesia desde el punto de vista natural o por las circunstancias, cairemos no risco, na tentação de tratar as coisas naturalmente. vamos a correr el riesgo de poder ver las cosas de una forma solamente natural. Precisamos considerar que, embora os irmãos sejam muito simples, Necesitamos considerar que aunque los hermanos sean muy simples, eles estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. ellos están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Então, isso é exatamente a ideia de um candeeiro de ouro. Y esta es exactamente la iglesia de un candelero de oro. São pessoas muito simples quando olhamos do ponto de vista exterior. Son personas muy simples cuando los vemos solamente desde el punto de vista exterior. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos, nós vemos que todos estão em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. Pero cuando Dios abre nuestros ojos, nosotros vemos que todos estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Então isso nos anima que devemos ter paciência e fé. Entonces esto nos anima para tener paciencia y fe. Paciência porque estamos num processo. Paciencia porque estamos en un proceso. Não podemos acelerar o processo. Y ese proceso no lo podemos acelerar. Se tentarmos acelerar o processo da maturidade, Si nosotros intentamos acelerar ese proceso de madurar, perderemos a dependência em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo perderemos la dependencia en Dios Padre y en el Señor e Jesucristo. correremos o risco de fazer as coisas na carne, por nossa força natural. Y vamos a correr el riesgo de hacer las cosas en nuestra propia carne, con nuestras propias fuerzas. Então que o Senhor nos ajude, abra os nossos olhos para ver que nós estamos nele. Entonces que Dios nos ayude para que abra nuestros ojos y podamos ver que estamos en Él. Nós pertencemos a ele. Nosotros le pertenecemos. Então Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que eles foram escolhidos por Deus. Entonces Pablo le va a decir a los tesalonicenses que ellos fueron escogidos por Dios. Nós também precisamos ter essa fé. Y nosotros también necesitamos tener esa fe. Não somos apenas pessoas que estamos juntos porque queremos inicialmente estar juntos. Nosotros no solamente somos personas que estamos juntos porque queremos estar juntos. Nós estamos juntos porque Deus nos escolheu e nos colocou juntos. Nosotros estamos juntos porque Dios nos escogió y nos juntó. Na verdade, não temos nada naturalmente que nos une. En realidad no tenemos nada que de una forma natural nos pueda unir. Naturalmente, nós temos muitos problemas. Naturalmente nosotros tenemos muchos problemas. Mas tem algo superior que nos une. Pero hay algo superior que nos une. Deus nos colocou nele e no seu Filho Jesus Cristo. Dios nos colocó en Él y en su Hijo Jesucristo. Então não estamos apenas como pessoas que temos afeições umas com as outras. Entonces nosotros solamente estamos aquí como personas que sienten afecto las unas por las otras. Deus nos atraiu e nos vinculou no seu Filho. Dios nos atrajo y nos vinculó en su Hijo. Então
Então esse é o primeiro ponto que precisamos considerar. Entonces, ese es el primer punto que nosotros necesitamos tener en cuenta. Que nós estamos caminhando numa localidade Que nosotros estamos caminando aquí en la localidad porque Deus nos colocou juntos. porque Dios fue el que nos juntó. Não é porque alguém é sábio ou tem recurso ou qualquer outro privilégio, No es porque alguien sea sabio, tiene dinero o cualquier otro privilegio, mas simplesmente pela escolha de Deus. sino que esto solamente es porque Dios nos escogió. Agora, se temos essa fé, nós teremos essa confiança de prosseguir juntos. Ahora, si tenemos esta fe, nosotros también vamos a tener la confianza de poder avanzar juntos. Então, talvez surja uma pergunta, mas como vamos prosseguir? Pero entonces puede también que alguien se pregunte, ¿y cómo vamos a proseguir, Deus avanzar? nos colocou junto, mas não temos grandes obreiros, somos pessoas muito simples. Entonces, ¿cómo vamos a seguir? Dios nos juntó, pero no tenemos obreros, tampoco tenemos personas grandes. Então temos um segredo aqui. Entonces aquí podemos ver un secreto. O capítulo 1, verso 6. El capítulo 1, versículo 6. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Ellos recibieron la palabra con gozo por medio del Espíritu Santo. Então a palavra chegou até eles Entonces la palabra llegó hasta ellos e eles não deixaram essa palavra cair por terra. y ellos no dejaron que esa palabra simplemente cayera en la tierra. Não, eles agarraram essa palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. No, ellos se ciñeron de esa palabra con la alegría que solamente proviene del Espíritu Quando Santo. agarramos a palavra, o Espírito Santo produz alegria. Cuando nosotros nos agarramos de la palabra, el Espíritu Santo produce alegría. Ele produz graça e firmeza entre nós. Él produce gracia y firmeza entre nosotros. Então, um dos segredos que Paulo mostra aqui é esse abraçar a palavra. Entonces uno de los secretos que Pablo nos muestra aquí es que debemos abrazar la palabra. E eles também se tornaram imitadores do Senhor e dos apóstolos. Ellos también llegaron a ser imitadores de los apóstoles y del Señor. Ou seja, eles estavam olhando para aquilo que aconteceu com o Senhor e com os apóstolos. O sea, ellos estaban mirando para eso que les pasó a los apóstoles y que le pasó al Señor. Eles não estavam olhando para eles. Ellos no estaban mirando a sí mismos. O inimigo quer que a gente venha olhar para nós. El enemigo quiere que nosotros nos miremos a nosotros mismos. Aí vemos as nossas debilidades e fraquezas. Ahí es cuando vemos nuestras debilidades y debilidades. Então nós nos tornamos fracos e desanimados. Entonces ahí es cuando nosotros nos volvemos débiles y nos desanimamos. Mas eles olhavam para o Senhor e se tornaram imitadores do Senhor e dos apóstolos. Entonces lo que ellos hacían era mirar al Señor para volverse imitadores del Señor y de los apóstoles. Nós devemos nos congregar para olhar para o Senhor Nosotros debemos reunirnos solamente para mirar al Señor e ouvir o que os apóstolos deixaram para nós nas Escrituras. y escuchar lo que los apóstoles nos dejaron por medio de las Escrituras. Você percebe? Aqui já não tem mais assim o que eu acho, o que eu penso, Usted se da cuenta que aquí ya no está lo que yo pienso o lo que yo creo, o que eu concordo ou eu discordo. con lo que yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. Normalmente uma igreja nova ela tem muito disso, concordar ou não concordar. Normalmente en una iglesia nueva hay mucho de esto, en los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Mas devemos evitar, porque a igreja não é uma democracia. Pero debemos evitar esto porque la iglesia no es una democracia. A igreja é um lugar onde nós contemplamos o Senhor La iglesia es un lugar donde nosotros contemplamos al Señor e somos dirigidos pela sua palavra. y somos dirigidos por su palabra. Agora as nossas opiniões elas vão sendo substituídas pela mente de Cristo na palavra. Y ahí es cuando nuestras propias opiniones van a ser sustituidas por la mente de Cristo en la palabra. Isso é maravilhoso. Y eso es maravilloso. Paulo ainda vai dizer no capítulo 2, verso 13, Pablo también nos va a decir en el capítulo 2, versículo 13, temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receber a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. É o mesmo pensamento do capítulo 1, verso 6, Ese es el mismo pensamiento del capítulo 1, versículo porém 6, Paulo está ampliando. pero Pablo lo está haciendo de una forma más É amplia. claro que aqui Paulo foi fisicamente, pessoalmente lá em Tessalônica.
Es claro que Pablo fue de una forma personal y física allá a Tesalónica. E eles creram na palavra que Paulo falava como palavra de Deus e não como palavra de Paulo. Y ellos creían que esa palabra que Pablo hablaba era una palabra de Dios y no de Pablo. Hoje nós não temos Paulo pessoalmente entre nós, Hoy nosotros ya no tenemos a Pablo personalmente entre mas nosotros, temos as cartas que Paulo deixou. pero tenemos las cartas que Pablo nos dejó. E essas cartas foram inspiradas pelo Espírito Santo, Y esas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. então são palavra de Deus para nós. Entonces son palabras de Dios para nosotros. Agora nós podemos correr um risco Ahora nosotros también podemos correr un riesgo, de que quando algum irmão fala a palavra conosco, que cuando algún hermano habla la palabra con nosotros, nós recebemos essa palavra de Paulo como palavra do irmão e não como palavra de Deus. puede que nosotros recibamos esa palabra que el hermano nos está hablando como palabra del hermano y no como la palabra que viene de Dios. Quando somos uma igreja nova, nós temos dificuldade com isso. Cuando nosotros somos una iglesia nueva, nosotros tenemos dificultad con esto. Por causa do vínculo de relacionamento e intimidade que temos, Y esto por causa del vínculo de relación y de intimidad que tenemos entre nosotros. esquecemos de nos ver em Cristo. Y con esto nos olvidamos de vernos en Cristo. Lembra do primeiro versículo que lemos? ¿Se acuerdan del primer versículo que leímos? A igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. A la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Então nós precisamos nos ver em Cristo também quando nos congregamos. Entonces cuando nosotros nos congregamos necesitamos también vernos los unos a los otros en Cristo. Quando eles receberam a palavra que Paulo falava, não como palavra de Paulo, mas como palavra de Deus, Cuando los hermanos en Tesalónica recibían la palabra de Pablo, no como palabra de Pablo, sino como palabra de Dios, diz que ela estava atuando eficazmente entre aqueles que creram. dice que la palabra está actuando de una forma eficaz entre los creyentes. Então a grande necessidade de uma igreja nova é ter a palavra viva atuando entre eles. Entonces, la primera necesidad de una iglesia nueva es que la palabra actúe de una forma eficaz entre ellos. Às vezes queremos ter obreiros entre nós, A veces nosotros queremos tener obreros entre nosotros, mas Deus não quer que coloquemos a nossa confiança em obreiros, pero Dios no quiere que nosotros coloquemos nuestra confianza en obreros, mas sim em sua palavra que é viva e operante. pero sí en su palabra que es viva y eficaz. Dá para vocês entenderem isso? ¿Podemos entender esto, hermanos? Nós realmente precisamos crer que essa palavra que está escrita Nosotros en realidad necesitamos entender que esta palabra que está escrita é a palavra de Deus que é viva e eficaz. es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Então, quando nos reunimos para ouvir a palavra, Entonces cuando nosotros nos reunimos a escuchar la palabra, devemos crer que é o próprio Deus que está falando conosco, tenemos que creer que es el mismo Dios el que está hablando con nosotros, independente de qual vaso fraco ele vai usar. independientemente de cuál vaso débil el Señor use. Nós temos tesouro em vaso de barro. Nosotros tenemos tesoros y vasos de barro. Os vasos são fracos, Los vasos son débiles, mas o tesouro é de Deus, ele é de ouro. pero el tesoro es de Dios y ese tesoro es de Então oro. aqui Paulo está mostrando o segredo deles, Entonces Pablo acá está mostrando el secreto de ellos, que eles receberam a palavra de Deus como palavra de Deus. que ellos recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios. Agora essa palavra estava operando eficazmente entre eles. Ahora esa palabra estaba actuando eficazmente entre ellos. Então essa palavra produziu maturidade, crescimento. Entonces esta palabra produjo madurez y crecimiento entre ellos. Essa palavra foi corrigindo todas as deficiências que eles tinham. Esta palabra lo que hizo fue comenzar a corregir todas las debilidades que ellos tenían. Eles passaram a conhecer a Deus por meio da palavra. Ellos comenzaron a conocer a Dios por medio de la E palabra. também começaram a ganhar mais almas pregando o Evangelho. Y también comenzaron a ganar más almas predicando el Evangelio. Então, quão importante é confiarmos em Deus, em Sua palavra. Entonces aquí es donde vemos cuán importante es que confiemos en Dios y en su palabra. Vamos olhar Atos 20, Vamos a Hechos 20, porque Paulo vai deixar a igreja em Éfeso porque Pablo se va a ir de la iglesia en Éfeso e ele entrega a igreja a algo y él entrega a la iglesia algo. versículo 32. Versículo 32. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos que são santificados. Y ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eles já tinham presbíteros entre eles. Ellos ya tenían ancianos entre ellos. Porque se você olhar o verso 17, Paulo manda chamar de Mileto os presbíteros. Porque si ustedes van y miran el versículo 17, Pablo va y llama a los ancianos desde Mileto. Então ele está falando aos presbíteros de Éfeso. Entonces él está hablando a los ancianos de Éfeso. Então ele agora está dizendo que vai embora e não vai voltar mais ali em Éfeso. Y él le está diciendo a los hermanos ahí en Éfeso que él se va a ir y no va a volver más. Mas ele não diz para a igreja, eu encomendo vocês aos cuidados dos presbíteros. Pero él no le dice a la iglesia, yo los encomiendo a ustedes a los cuidados de los ancianos. Claro que os anciãos cuidam da igreja. Claro que los ancianos cuidan de la iglesia. Mas eles cuidam da igreja porque eles também dependem de Deus e da sua palavra. Pero ellos cuidan de la iglesia porque ellos a sí mismos también dependen de Dios y de su palabra. Seria como dizer, Paulo está cuidando dos presbíteros, Sería como decir, Dios está cuidando de los ancianos, Paulo está cuidando dos presbíteros, Pablo está cuidando de los ancianos, agora Paulo vai embora. y ahora Pablo se va. Digamos que eles pensam, puxa, agora o que será de nós? Y él está pensando, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Não temos um irmão maior, um irmão mais velho. Nosotros no tenemos un hermano mayor, un hermano que sea más viejo. Nós vamos ficar órfãos. Nos vamos a quedar huérfanos. Então Paulo diz assim, agora, pois, eu entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos que são santificados. Entonces Pablo les dice así, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Então vocês percebem que Paulo nunca está levando a igreja a depender dele. Entonces ustedes se dan cuenta que Pablo nunca está llevando a los hermanos en la iglesia a que dependan de él. Paulo servia a igreja como um ministro de Deus, Pablo servía a la iglesia como un ministro de Dios, mas levava a igreja a depender de Deus e da sua palavra. pero también llevaba a los hermanos de la iglesia que dependieran solamente de Dios y de su palabra. Não pode haver uma dependência viciante num obreiro, No puede existir un vicio que nos haga depender solamente de un obrero, porque isso vai substituir o próprio Cristo vivo e a sua palavra. porque esa dependencia de un obrero va a hacer que nosotros sustituyamos a Cristo y a su palabra. E o Espírito Santo é aquele que glorifica a Cristo, Y el Espíritu Santo es aquel que glorifica a Cristo. é aquele que nos faz compreender a palavra. El Espíritu Santo es el que nos hace comprender la palabra. Quando dependemos de homens, o Espírito Santo vai embora. Cuando nosotros dependemos de hombres, el Espíritu Santo se va. Então precisamos ajudar uma igreja nova a depender de Deus mesmo e da sua palavra. Entonces lo que necesitamos es ayudar a una iglesia nueva que dependa solamente del Espíritu Santo y de su palabra. Claro que devemos orar para que Ele envie obreiros e levante presbíteros entre nós. Claro que nosotros también tenemos que orar para que envíe obreros y también levante ancianos entre nosotros. Porque os obreiros são ministros da palavra. Porque los obreros son los ministros de la palabra. Mas esses servos nos ajudam a conhecer mais de Deus e da sua palavra e não estarmos presos neles mesmos. Pero lo que hacen los obreros es que nos ayudan a entender más la palabra del Señor y no para que nosotros dependamos de ellos. É interessante que Paulo plantava as igrejas numa localidade Es interesante que Pablo fundaba iglesias en una localidad e depois ia embora. y después se iba. Ele não ficava ali. Él no se quedaba allí. Às vezes ficava um tempo, mas ele ia embora. A veces él se quedaba allí un tiempo, pero luego él se iba. Como as igrejas prosseguiam? ¿Y cómo era que las iglesias podían seguir? Elas continuar? dependiam de Deus e da sua palavra viva. Es porque esas iglesias dependían de Dios y de su palabra viva. Então a palavra dirigida pelo Espírito começava a trabalhar entre eles. Entonces la palabra que era dirigida por el Espíritu comenzaba a trabajar en medio de Pouco a ellos. pouco só ia levantando anciãos entre eles. Y poco a poco esto hacía que se fueran levantando ancianos entre ellos. Depois Paulo voltava até aquelas localidades. Luego Pablo volvía a esas localidades. Então ele reconhecia aqueles que o Espírito Santo estava usando entre eles. Y entonces él mismo reconocía a los hermanos en los que el Espíritu Santo estaba trabajando. E ele confirmava esses novos anciãos. Y Pablo confirmaba a esos nuevos ancianos. Mas as igrejas nunca tiveram órfãos. Pero las iglesias nunca tuvieron huérfanos. Elas nunca ficaram abandonadas. Las iglesias nunca quedaron abandonadas. Nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Y nosotros necesitamos tener esa misma fe en el corazón. Vocês não estão sozinhos. Ustedes no están solos. A igreja de Deus é de Deus. La iglesia de Dios E es de Dios. ela está numa localidade, Ellos están en una localidad, mas eles estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. pero ellos están en Dios el Padre y en el Señor Nunca Jesucristo. podemos esquecer isso. Nunca nos podemos olvidar de Nunca eso. seria assim feio falar o que vai ser de nós.
Nunca podríamos decir, y sería feo inclusive decir, ¿qué va a pasar con nosotros? Seria como um filho que tem o seu pai trabalhando Sería como un hijo que su papá está trabajando e ele falar: o que vai ser de nós? y que ese niño diga, ¿qué va a pasar con Como nosotros? se fosse um órfão. Como si fuera un huérfano. Mas ele tem pai. Pero él tiene E padre. nós temos um pai espiritual, Y nosotros tenemos un padre que é o espiritual, nosso próprio Senhor. que es nuestro propio Señor. Então essa confiança e esse discernimento em Deus e na sua palavra Entonces esa confianza y ese discernimiento de Dios por su palabra é fundamental para uma igreja nova. es fundamental en una iglesia nueva. Ela é fundamental para toda a igreja em qualquer nível que esteja. En realidad esto es fundamental para cualquier iglesia en cualquier nivel que ellos estén. Mas isso vai dar um fundamento e uma visão sólida para prosseguir uma igreja nova. Pero esto le va a dar un fundamento sólido y una visión sólida para que una iglesia nueva pueda continuar. Agora vamos ao capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Ahora vamos al capítulo 3 de 2 Tesalonicenses. Finalmente, irmãos, orem por nós. Verso 1. Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Novamente, Paulo está ressaltando a obra da palavra. Pablo nuevamente está resaltando esa obra de la palabra. Orem por nós, Oren por nosotros, mostrando que a igreja, por mais que seja nova, tem que orar pelos obreiros. mostrando que aunque la iglesia sea nueva, ellos tienen que orar por esos obreros, Porque os obreiros são servos de Deus, são homens da palavra. porque los obreros son solamente siervos de Dios, siervos de la palabra. Orem para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Porque Paulo, com seus companheiros, está pregando a palavra em outros lugares. Porque Pablo con sus compañeros también está predicando la palabra en otros lugares. Ore para que se propague a palavra e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orad para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Então Paulo está fortalecendo eles, fazendo-os não esquecer que a palavra trabalhou entre eles. Entonces Pablo los está fortaleciendo para que ellos no se olviden que la palabra también actúa entre ellos. E aqui está o segredo deles crescerem e frutificarem. Y aquí está el secreto para que ellos crecieran y dieran fruto. Agora, para a palavra prosperar numa igreja, Ahora, para que la palabra también prospere en una iglesia, ou até mesmo no ministério dos obreiros e na obra, o inclusive en el ministerio de los obreros o de la obra, é necessária oração. es necesaria la oración. E aqui Paulo está mostrando uma nova lição. Y aquí Pablo nos está dando una nueva lección. É necessária oração pela palavra. Es necesaria la oración por la palabra. E é necessária oração para que aquilo que já ouvimos possamos praticar. Es necesaria también la oración para que eso que ya escuchamos lo podamos poner en práctica. Verso 2, orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Versículo 2. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Verso 3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Então é necessário orar para que o Senhor nos guarde do mal, Es necesario que oremos para que el Señor nos guarde del mal, para que Ele nos guarde na sua vontade e não venhamos nos desviar dela. para que Él nos guarde en su voluntad y no nos desviemos de ella. Verso 4, temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-la. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. É interessante que Paulo está sempre ressaltando essa virtude que eles tinham de obedecer a palavra. Es interesante esto que Pablo resalta, que los hermanos en Tesalónica siempre tienen esa virtud de obedecer lo que la palabra decía. Eles praticavam o que eles ouviam. Ellos practicaban lo que escuchaban. Olhem o versículo 1 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Vean lo que dice versículo 1 del capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses. Como ele escreve a segunda carta, como ele se dirige a eles. Y cómo Pablo se dirige a ellos ahí en esa segunda carta, cómo él les escribe a ellos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo.
Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Ele está repetindo o que ele falou na primeira carta, Él está repitiendo lo que yo había escrito en la primera carta, mostrando que eles não estão desamparados. mostrándoles que ellos no están desamparados. Eles estão em Tessalônica, Ellos están en Tesalónica, mas estão em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. pero están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Como isso é importante vocês também crerem assim. Como es importante que nosotros también creamos esto así. Não estamos só em Soacha, No solamente estamos en Soacha, estamos em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. estamos en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Então, o que poderá nos atacar ou nos vencer se estivermos escondidos em Deus Pai e no seu Filho? Entonces, ¿qué será eso que nos pueda derrotar o vencer si estamos en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo? Somos fracos, mas Ele é forte. Somos débiles, pero Él es fuerte. Ele que nos sustenta. Él es el que nos sustenta. E devemos olhar as coisas dessa maneira. Y nosotros debemos ver las cosas de esta forma. Nem sequer devemos duvidar de que Deus está trabalhando entre nós. Nosotros ni siquiera tendríamos que tener alguna duda de que Dios está trabajando Ele entre escolheu nosotros. cada um de vocês. Él nos escogió a cada uno de nosotros. Por mais débeis que algum sejam, Aún por más débil que alguno sea, e nós somos fracos, y nosotros en realidad somos mas nós débiles, estamos em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. pero estamos en Dios el Padre y en nuestro E Señor. Ele nos deixou a sua palavra. Y Él nos dejó su palabra. Nós somos fracos, Nosotros somos mas débiles, sua palavra é poderosa. pero su palabra es Sua poderosa. palavra é viva. Su palabra es viva. E uma vez que ouvirmos e crermos, Y una vez que la oímos y creemos en então ela ella, vai operar entre nós tudo aquilo que Deus quiser. entonces la palabra va a actuar entre nosotros todo lo que Dios quiera. Vamos voltar em 1 Tessalonicenses, Vamos a volver a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, capítulo 1, versículo 3. e vamos ver 3 virtudes que a igreja em Tessalônica tinha. Y vamos a ver 3 virtudes que los hermanos en Tesalónica tenían. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A fé deles era operante, La fe de ellos estaba trabajando, obraba. era uma fé que tinha obras, Era una fe que tenía obras. era uma fé que produzia serviço. Era una fe que hacía que existieran servicios. Eles não apenas criam com a cabeça, Ellos no solamente creían con la cabeza, mas eles obedeciam com o coração. sino que ellos también obedecían con el corazón. Alguns outros lugares eles têm um conhecimento muito grande, En algunos otros lugares ellos tienen de pronto un conocimiento muy grande, mas o conhecimento não produz obras, pero el conocimiento no produce obras. não está operando em relação àquilo que eles acreditam. No obra en aquello que ellos creen. Embora a Tessalônica fosse uma igreja nova, Aunque los hermanos en Tesalónica fueran una iglesia nueva, eles tinham uma fé operante. ellos tenían una fe que operaba, que obraba. Aquilo que eles ouviam e compreendiam, Aquello que ellos escuchaban y entendían, eles praticavam. también lo practicaban. E isso é realmente um segredo para a igreja prosseguir e crescer. Y eso en realidad es un secreto para que la iglesia pueda avanzar y continuar. Muito importante isso. Eso es muy importante. Nunca devemos estudar as escrituras só para conhecer. Nosotros nunca debemos estudiar las escrituras solamente para conocerlas. Nós devemos estudar a escritura para conhecer a Deus e obedecer o que Ele diz. Nosotros deberíamos estudiar las escrituras para obedecer a Dios y entender lo que Él nos dice. Nós devemos realmente querer servir a Deus praticando o que Ele nos manda praticar. Nosotros en realidad deberíamos querer obedecer a Dios para practicar lo que Él nos quiere enseñar. Interessante em Israel há 2 mares bem conhecidos. Es interesante, en Israel hay 2 mares que son bien conocidos. Um é o Mar da Galileia e o outro é o Mar Morto. Uno es el mar de Galilea y el otro es el mar muerto. O Mar Morto é salgado e tem a sua água escura. El mar muerto es salado y tiene su agua oscura. Ao seu redor não tem vegetação. Alrededor de ese mar no hay ninguna vegetación. Tudo que entra ali com vida morre. Y todo lo que entra con vida ya ese mar muere. Por isso é chamado Mar Morto. Por eso es que se le llama el mar muerto. O Mar da Galileia é um mar vivo. En cambio el mar de Galilea es un mar vivo. Tudo que entra ali com vida se multiplica. Todo lo que entra allí con vida se multiplica. A água entra ali, mas ela continua escoando para outros lugares. La agua entra allí, pero ella continúa dirigiéndose para otros Ao lugares. redor do Mar da Galileia tem vegetação e frutos.
y alrededor del mar de Galilea hay vegetación, hay muchos frutos. Jesus operou vários milagres no Mar da Galileia. Jesús hizo varios milagros allá en el mar de Galilea. Então nós podemos comparar a igreja em Tessalônica como o Mar da Galileia. Entonces nosotros podemos comparar la iglesia en Tesalónica con el mar de Galilea. Tudo que entrava ali com vida da palavra de Deus, Todo lo que entraba allí con vida de la palabra de Dios, eles multiplicavam. eso se multiplicaba. Eles produziam fruto. Ellos producían fruto con Eles eso. não guardavam as coisas para eles. Ellos no se guardaban las cosas para sí mismos. Eles não enterravam as coisas. Ellos no enterraban las cosas. Era uma questão de fé e obediência, Eso era una cuestión de fe y e obediencia. não simplesmente de conhecimento. Y no solamente de conocimiento. Então temos essa virtude maravilhosa em Tessalônica. Entonces nosotros podemos ver esta virtud maravillosa en los hermanos de Tesalónica. Eles não estavam inchando de conhecimento, Ellos no se estaban llenando de conocimiento, mas estavam cheios de obras de fé. pero sí estaban llenos de obras en la fe. Então nós temos três virtudes aqui só nesse versículo 3. Entonces acá en este versículo 3 nosotros podemos ver tres virtudes. Paulo se lembrava deles diante de Deus e Pai, Pablo se acordaba de ellos delante de Dios y Padre, e ele lembrava da operosidade da fé que eles têm. y se acordaban de la obra de vuestra fe, E diz, e da dedicação do amor de vocês. del trabajo de vuestro amor. Interessante, né, que Paulo vai como se fosse uma flor que vai abrindo as suas pátalas, né? E vai abrindo e cada vez mostrando virtudes. Es interesante como Pablo lo hace como si fuera una flor y va abriendo sus pétalos y cada vez va mostrando más sus virtudes. Quando você olha para a igreja em Tessalônica, se você olhar do plano natural, Cuando usted mira solamente desde el plano natural a la iglesia en eles Tesalónica, são fracos, são pobres. ellos son débiles, son pobres, Pode vir alguma coisa boa dali? algo puede salir bueno de allá, Mas quando você vê a igreja de Tessalônica em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, pero cuando vemos a la iglesia en Tesalónica en Dios el Padre y en nuestro Señor Jesucristo, quantas virtudes e fruto eles estão produzindo. cuántas virtudes y frutos ellos estaban dando. Agora diz que eles tinham amor uns para com os outros. Ahora también dice que ellos tenían un amor los unos con los otros. Eles cuidavam e se dedicavam em obras do amor. Ellos se dedicaban a trabajar en estas obras del amor. Eles realmente se amavam uns aos outros. Ellos en realidad se amaban los unos a los otros. Não apenas falavam que se amavam. No solamente se decían que se amaban, Eles realmente cuidavam uns dos outros. ellos en realidad se cuidaban los unos a los otros. Imagino que deve ser terrível você congregar num lugar. Yo imagino que debe ser terrible que usted se reúna en un lugar. Pode ser que hajam muitas pessoas, Puede ser que hayan muchas personas, mas ninguém te conheça de fato. pero nadie en realidad nos E conoce. você tem lutas e tribulações e não tem com quem repartir. Algunos puede que tengan luchas y tribulaciones, pero no tengan con quién compartirlas. Ou com alguns de confiança para você abrir o seu coração e orar. O con algunas personas de confianza con las que ustedes puedan abrir su corazón y orar juntos. Aqui Paulo está dizendo que eles tinham um vínculo de amor. Aquí Pablo está diciendo que los hermanos en Tesalónica tenían un vínculo en amor E eles cuidavam uns dos outros. y se cuidaban los unos a los otros. Não apenas congregavam, No solamente se reunían, eles se amavam. ellos se amaban, Eram amigos uns dos outros. eran amigos los unos E de los isso otros. é uma expressão de igreja. Y eso es lo que es en realidad la expresión de la iglesia. O sinônimo de igreja não é reunião, é comunhão. El sinónimo de la iglesia no es reunión, es comunión. E em terceiro lugar, Y en tercer lugar, da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eles eram muito firmes nisso, Ellos eran muy firmes en esto, porque eles tinham uma esperança viva da volta do Senhor, porque ellos tenían una esperanza viva en la venida del Señor então Jesucristo. eles se dedicavam totalmente em servir o Senhor. Entonces ellos se dedicaban 100% a servir al Señor. Eles não estavam perdendo tempo, Ellos no estaban perdiendo tiempo, porque eles tinham esperança que o Senhor poderia voltar a qualquer momento. porque ellos tienen la esperanza de que el Señor podría volver en cualquier momento. Ou seja, a visão que tivermos da realidade celestial O sea, la visión que tenemos de la realidad celestial, vai moldar a nossa vida aqui na Terra. eso va a moldear nuestra vida aquí en la Se tierra. não tivermos visão da volta do Senhor, Y si no tuviéramos esa visión de la venida del Señor, vamos viver uma vida fraca como se Ele não fosse voltar. vamos a vivir una vida débil como si Él no fuera a volver. Muitos cristãos são fracos e carnais, Muchos cristianos son débiles y carnales, mas se eles tivessem em conta que o Senhor pode voltar a qualquer momento, pero si esos cristianos tuvieran en cuenta que Dios puede volver en cualquier momento, eles estariam se preparando para não serem pegos de surpresa. ellos estarían preparándose para que no los cogieran por sorpresa. Os tessalonicenses viviam com essa perspectiva Y los tesalonicenses vivían con esta de que o Senhor perspectiva está voltando.
de que el Señor está volviendo. Eles tinham uma esperança viva na volta do Senhor. Ellos tienen una esperanza viva en la venida del Então Señor. eles se tornaram uma igreja frutífera. Entonces ellos se volvieron una iglesia que daba frutos. Inclusive, eles se tornaram modelo para outras igrejas. Inclusive ellos fueron también el modelo para otras iglesias. Vamos ler o verso 7 desse capítulo 1. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 1. Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Tessalônica está na Macedônia. Tesalónica está en E Macedonia. ali você também tem a igreja em Filipos e outras igrejas. Y en Macedonia también está la iglesia de Filipos y de otras iglesias. Mas a fé operante que eles tinham era tão grande que eles se tornaram modelo para Acaia também. Pero esa obra de la fe de ellos también se volvió un ejemplo, un modelo para los hermanos de Acaya y de Macedonia. E qual era a igreja principal na Acaia? Na Acaia? ¿Y cuál es la iglesia principal de Acaya? Era Corinto. Era Corinto. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, Y Pablo duró 1 año y medio en Corinto. mas era uma igreja cheia de problemas e divisões. Pero una iglesia que estaba llena de problemas y divisiones. Paulo ficou 1 mês em Tessalônica Pablo solamente se quedó 1 mes en Tesalónica. e eles não tiveram todos os privilégios que Corinto teve, Ellos no tuvieron todos los privilegios que los hermanos en Corinto tuvieron. mas Corinto se tornou uma igreja problemática e Tessalônica uma igreja frutífera. Y aún así Corinto se volvió una iglesia problemática y Tesalónica una iglesia fructífera. Ou seja, quer dizer que Deus está usando a igreja em Tessalônica O sea, quiere decir que Dios está usando la iglesia en para Tesalónica corrigir as igrejas na Acaia. para corregir a las iglesias en Acaya. Ele usou também a igreja em Filipos, que estava na Macedônia. Él también usó la iglesia de Filipos, que también estaba en Macedonia. Então, uma igreja que é nova, Entonces, una iglesia que es nueva, Deus quer usá-la também como exemplo, Dios también la quiere usar como ejemplo quando ela pratica a palavra de Deus. cuando esa iglesia practica la palabra de Dios. Não é maravilhoso isso? ¿No es maravilloso esto? Às vezes, numa família acontece assim. Y a veces en las familias puede pasar así. Um filho mais novo se torna um exemplo para os filhos mais velhos. El hijo más joven se vuelve un ejemplo para los hijos más viejos. Quando ele se torna um filho obediente e ele traz honra para a família. Cuando él se vuelve un hijo que es obediente y trae honra para su familia. O Paulo está dizendo que a igreja dos Tessalônicos se tornou modelo para as igrejas da Macedônia e da Acaia. Entonces Pablo está diciendo que la iglesia en Tesalónica se volvió un ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que habían creído. Verso 8, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Agora você está vendo que o louvor que eles estão recebendo é porque ultrapassaram a Macedônia e a Acaia. Y ahora ustedes se dan cuenta que esta alabanza que ellos estaban recibiendo es porque ellos habían sobrepasado a los hermanos en Macedonia y Acaya. A palavra e o exemplo deles chegaram em muitos lugares. La palabra y el ejemplo de ellos llegó a muchos lugares. Você pode ver outros elogios de Paulo a essa igreja. Ustedes pueden ver que hay otros elogios de Pablo a esa iglesia. Mas vamos ver mais um exemplo deles em 2 Coríntios capítulo 8. Pero vamos a ver solamente un ejemplo más de ellos en 2 de Corintios capítulo 8. Que são lições como que uma igreja nova pode se tornar frutífera. Que son enseñanzas de cómo una iglesia nueva se puede volver una iglesia fructífera. 2 Coríntios 8, verso 1. 2 Corintios 8, versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Aqui se encontra a igreja em Tessalônica. Ahí está la iglesia de Tesalónica. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Ou seja, a tribulação não levou eles a desanimar. O sea, la tribulación no hizo que ellos se desanimaran. Muitas das vezes recebemos uma aprovação e esmorecemos, desanimamos. Muchas veces nosotros llega una prueba a nosotros y nosotros desfallecemos y nos desanimamos. Eles perseveraram. No, ellos perseveraron. Inclusive manifestaram abundância de alegria
no meio da provação. Inclusive en medio de la tribulación ellos mostraron abundancia de gozo. Mas da onde vem essa alegria no meio de tribulação? Pero ¿de dónde pudo venir esa alegría en medio de la tribulación, ese gozo en medio de la tribulación? Você viu como que Paulo escreveu para eles o primeiro versículo do capítulo 1? ¿Ustedes se acuerdan cómo fue que Pablo les escribió en el primer versículo del capítulo 1 en Tesalonicenses? E o primeiro versículo da sua segunda carta aos Tessalonicenses? Y también el primer versículo de la segunda carta a los Tesalonicenses. Paulo recorda que eles estão em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Pablo les recuerda que ellos están en Dios Padre y en el Señor Então, Jesucristo. mesmo que hajam tribulações, Entonces, aunque hayan tribulaciones, eles estão confiantes que Deus não perdeu o controle. ellos confían en que Dios no ha perdido el control. Eles não estão, volta a falar, órfãos, não estão abandonados. Y yo vuelvo a decir, ellos no están huérfanos, no están O que abandonados. será de nós no meio dessa tribulação? ¿Qué será lo que va a pasar con nosotros en medio de esta Eles tinham tribulación? grande confiança de que o Senhor estava cuidando deles. Ellos tenían gran confianza en que el Señor era el que estaba cuidando Agora de eles se ellos. alegravam porque eles estavam sendo trabalhados por Deus no meio da tribulação. Y ahora ellos tienen gran confianza porque Dios estaba trabajando en medio de ellos, en medio de la tribulación. Eles estão se alegrando em Deus. Ellos estaban alegrando en Dios. E ainda assim, no meio da tribulação, com alegria, Y aún así, en medio de la tribulación, con gozo, manifestar a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. mostraron la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Temos alguns paradoxos aqui, né? Aquí tenemos algunas paradojas. No meio da tribulação, manifestar a abundância de alegria. En medio de tribulación, ellos mostraron abundancia de gozo. E em profunda pobreza, transbordou em riqueza de generosidade. Y en profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Alguns acham que generosidade tem a ver com prosperidade. Algunos creen que generosidad tiene también que ver con prosperidad. Alguns pensam assim, se o Senhor me prosperar muito com dinheiro, Algunos piensan de esta forma, si el Señor me prospera con dinero, então eu vou passar a ofertar, entonces ahí es donde yo voy a comenzar a dar ofrendas. eu vou abençoar a obra de Deus. Y ahí es donde yo voy a comenzar a bendecir Os la obra de Dios. Tessalonicenses mostram o contrário. Y los tesalonicenses muestran lo contrario. No meio de profunda pobreza, En medio de profunda pobreza, eles revelaram grande riqueza de generosidade. ellos revelaron la gran riqueza de su generosidad. Porque não é o quanto que alguém está dando, Porque no es cuánto alguien está dando, mas é como ele está dando. sino cómo Él está dando. E Paulo vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Y Pablo también va a decir que Dios ama al dador alegre. Então eles estavam andando além do que eles podiam, Entonces ellos estaban dando aún más allá de lo que podían, porque eles criam que o Senhor estava voltando. porque ellos ya creían que el Señor estaba volviendo. Então eles queriam ser úteis ao Senhor enquanto eles estão vivos. Entonces ellos querían ser útiles al Señor mientras que ellos aún estaban Eles vivos. tinham fé que o que eles tinham não era deles. Ellos entendían que lo que ellos tenían no era de ellos. Eles eram apenas mordomos. Ellos solamente eran mayordomos. Verso 3: Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. eles contribuíram de forma voluntária, Ellos dieron de una forma voluntaria, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Não eram os obreiros que estavam insistindo para os macedônios ofertarem. No eran los obreros los que estaban insistiendo para que los macedonios dieran ofrendas. Não, eles que estavam insistindo com os obreiros. Nós queremos contribuir. No, eran ellos mismos los macedonios los que estaban insistiendo, nosotros queremos dar. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Eles mesmos se deram. Ellos mismos se dieron. E porque eles se deram ao Senhor e aos apóstolos, Y como ellos se dieron primeramente al Señor y a los apóstoles, então o que eles possuíam pertenciam ao Senhor. entonces todo lo que ellos poseían era el Señor. Então não era um peso para eles contribuírem. Entonces para ellos no era una carga dar. Quando Paulo percebeu essa grande virtude dos macedônios, Cuando Pablo notó esta gran virtud de los hermanos en então no Macedonia, verso 6 vai dizer que isto levou a ele recomendar a Tito a ir para Corinto e exortá-los de Corinto.
Entonces ahí, por causa de eso, Pablo le va a recomendar a Tito que vaya a Corinto y exhorte a los hermanos de Corinto por esto. Falar, se os macedônios tão pobres fizeram assim, Él les va a decir, si los hermanos en Macedonia, que son tan pobres, hicieron de esta manera, vocês deveriam fazer o mesmo. ustedes deberían hacer lo mismo. Por isso que a igreja macedônia também se tornou exemplo nessa área. Por eso fue que la iglesia en Macedonia también se convirtió en un ejemplo en esta área. Que maravilha que uma igreja tão fraca e pobre pode se tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Qué maravilla que una iglesia tan débil y tan pobre se puede volver un instrumento en las manos del Señor. E ser um exemplo e encorajamento para outras igrejas. Y ser un ejemplo y un ánimo para las otras iglesias. Agora chegando ao final, vamos ao 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ahora ya llegando al final, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. E Paulo vai apresentar mais alguns pontos para eles serem uma igreja frutífera. Y Pablo nos va a presentar algunos puntos más para que ellos fueran una iglesia, por la cual ellos eran una iglesia que daba fruto. Capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, versículo 12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan. Ou seja, embora fosse uma igreja nova, Deus estava levantando alguns irmãos para assumir responsabilidade espiritual. O sea, aunque fuera aún una iglesia nueva, Dios estaba también levantando a algunos hermanos para que pudieran asumir esa responsabilidad espiritual. E uma vez que Deus tem levantado varões para servir, Ele quer que a igreja valorize. Y una vez que Dios ha levantado hermanos que puedan servir, Dios también quiere que la iglesia los valorice. Tenha grande apreço com os que trabalham. Os rogamos que reconozcáis a los que trabajan. Aqueles que vos presidem no Senhor e admoestam. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Então eles trabalhavam, presidiam e admoestavam. Entonces ellos trabajaban, presidían y amonestaban. Às vezes não queremos que as pessoas nos presidam. A veces no queremos que las personas nos presidan. Não queremos. No queremos. Achamos que, quem sabe, as pessoas querem nos controlar. A veces de pronto pensamos, de pronto esta persona lo que quiere es controlarme. Nós queremos controlar outros, mas não queremos ser dirigidos. Nosotros queremos controlar a otros, pero no queremos que nos dirijan. Mas se somos um rebanho, só quer que a gente ande como rebanho. Pero si somos un rebaño, el Señor quiere que nosotros andemos como un rebaño. Nós podemos falar, o Senhor é o meu pastor, nós somos ovelhas dele. Nosotros podemos decir, el Señor es mi pastor y nosotros somos sus ovejas. Mas o pastor tem pastores. Pero el pastor tiene pastores. Aqueles pastores que cooperam com ele. Aquellos pastores que también cooperan con él. Então Paulo agora está mostrando que o Senhor estava levantando pastores entre eles. Entonces Pablo también le está mostrando que el Señor estaba levantando pastores entre ellos. E eles dirigiam o rebanho. Y ellos son los que dirigían al rebaño. Manter o rebanho no foco. Para que el rebaño se mantuviera enfocado. Protegido e alimentado. Protegido y alimentado. Por isso que eles precisam nos presidir e também nos admoestar. Y es por esto que ellos necesitan presidirnos y amonestarnos. Nós nos congregamos para ser admoestados também. Nosotros también nos reunimos para ser amonestados. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Então nós deveríamos apoiar esses irmãos. Entonces nosotros deberíamos apoyar a esos hermanos. E apoiar todos aqueles que o Senhor começa a levantar para servir. Y apoyar también a todos aquellos que el Señor está levantando para que sirvan. O Senhor quer usar todos nós. El Señor nos quiere usar a todos nosotros. E Ele também começa a despertar irmãs para serviços práticos. Y Él también comienza a despertar a hermanas para servicios prácticos. Mas muitas das vezes, se somos carnais, qual será a nossa atitude? Pero si muchas veces nosotros somos carnales, ¿cuál va a ser nuestra actitud? O que esse irmão acha que ele é para querer estar à frente? Ese hermano que se cree para que él esté al frente. Ele vai querer pregar de novo. Él va a querer predicar de nuevo, Mas se ele prega, eu também posso pregar. pero si él predica, entonces yo también puedo predicar. E essas irmãs, quem elas pensam que são? Esas hermanas que se piensan que son. Sabe quando isso acontece? ¿Ustedes saben qué pasa cuando esto ocurre? É quando nós esquecemos da lição do capítulo 1, verso 1 da primeira carta, Es cuando nosotros nos olvidamos de esa enseñanza del capítulo 1, versículo 1 de Tesalonicenses, e da segunda carta, versículo 1 também. y también del capítulo 1, versículo 1 de la segunda carta. Qual é a lição ali? O que Paulo está falando ali? ¿Cuál es la lección allí? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Onde estava a igreja em Tessalônica? ¿En dónde estaba la iglesia de Tesalónica?
Ele estava na localidade de Tessalônica. Ellos estaban en la localidad de Tesalónica. E onde mais? ¿Y dónde más? Em Deus Pai En Dios Padre e no seu Filho Jesus Cristo. y en su Hijo Jesucristo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, Entonces, si la iglesia es el cuerpo de e Cristo, se Cristo é a cabeça, y si Cristo es la cabeza, e agora se alguns membros passam a funcionar, y si ahora algunos miembros están obrando, empiezan a funcionar. se nós formos apenas carnais, ou seja, terrenais, nós nos vemos apenas na localidade. Si nosotros fuéramos carnales o terrenales y estuviéramos solamente aquí en la localidad, Nós vamos esquecer e não vamos discernir que é Deus que pode estar usando os irmãos. nosotros no nos vamos a olvidar y no vamos a discernir que es Dios el que está utilizando a sus hermanos. Assim como Paulo perseguia homens e mulheres e achava que eles eram pessoas comuns. Así como Pablo perseguía a hombres y mujeres pensando que eran solamente personas comunes y Ele corrientes, não estava vendo que eles eram membros de Cristo. él no se estaba dando cuenta que ellos eran miembros de Cristo. Então Paulo está dizendo, vocês têm que reconhecer essas pessoas e apoiar essas pessoas. Entonces Pablo está diciendo que ustedes tienen que reconocer y apoyar a estas personas. Porque se Deus está levantando essas pessoas, Porque si Dios está levantando a estas personas, lutar contra isso é lutar contra Deus. luchar contra eso es luchar contra Dios. E apoiar essa iniciativa é apoiar o próprio Deus. Y apoyar esa iniciativa es apoyar al propio Dios. Então, quando nós apoiamos as iniciativas de Deus, Entonces cuando nosotros apoyamos estas iniciativas de Dios, seremos como o mar da Galileia. seremos como ese mar de Galilea. A vida vai frutificar e produzir fruto. La vida va a fructificar y va a producir frutos. Mas o que o diabo quer fazer? Pero ¿qué es lo que el diablo quiere hacer? Quer nos converter no mar morto. Nos quiere convertir en el mar muerto. Toda iniciativa do Espírito Santo, Cualquier iniciativa del Espíritu o Santo, inimigo quer que nós venhamos criticar e matar. no, el enemigo quiere que nosotros la critiquemos y la matemos. Então tem que ter discernimento Entonces tenemos que tener de discernimiento. que nós também estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que todos nosotros también estamos en Dios el Padre y en nuestro Señor Nós somos Jesucristo. simplesmente vasos de barro fracos. Nosotros no solamente somos vasos de barro débiles. Nós contemos um grande tesouro dentro de nós. Dentro de nosotros también hay un gran tesoro. Será que está claro isso para nós? ¿Será que esto está claro para nosotros? Vamos ler novamente os versículos 12 e 13? Vamos a leer nuevamente los versículos 12 y 13. Por favor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vivam em paz entre vocês. Vivan en paz entre ustedes. Não criem problemas, No creen problemas, especialmente os mais velhos. especialmente los más Se alguma viejos. coisa você perceber estranha e não concordar, Si usted se da cuenta de que pronto alguna cosa está extraña y usted no concuerda con lembra eso, que a igreja não é um lugar para você concordar e ser agradado em algo. acuérdese que la iglesia no es algo donde usted va a estar de acuerdo y concordar con algo. Não é uma democracia. No es una democracia. Não é a sua casa. No es su A propia igreja é casa. para a glória de Deus. La iglesia es para la gloria de Então Dios. não ouse se levantar no meio da igreja. Entonces, Não ouse, não tenha ousadia. no ose levantarse en medio de la E iglesia fazer uma crítica pública. y hacer una crítica de forma pública. Você pode ponderar alguma coisa em privado com os irmãos responsáveis, Usted puede considerar una cosa con los hermanos responsables, pero en privado, mas nunca gerar dano no meio da igreja. pero nunca generar un daño en medio de la iglesia. Porque ela não é formada apenas por pessoas que estão numa localidade. Porque la iglesia no es solamente formada por personas que están en una localidad. Ela não é terrena, ela não é um clube. La iglesia no es terrenal, no es un club. Ela está em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. La iglesia está en Dios el Padre y en el Señor Então Jesucristo. você pode cair debaixo da disciplina do Senhor. Entonces usted mismo puede caer bajo la disciplina del Señor. Nós precisamos começar a perceber a seriedade que é a igreja em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. Nosotros necesitamos entender y necesitamos empezar a comprender y entender la seriedad de lo que es estar en Dios el Padre y en nuestro Señor Para Jesucristo. termos temor em como lidar com as coisas do Senhor. Para que seamos temerosos de cómo debemos lidiar con las cosas del Señor. E agora Paulo dá alguns conselhos em como lidar com alguns problemas. Y ahora Pablo también da algunos consejos de cómo lidiar con algunos E problemas. como lidar com diferentes níveis de espiritualidade na mesma igreja. Y cómo lidiar con esos diferentes niveles de espiritualidad en medio de la iglesia. Verso 14, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ou seja, aqueles que estão desordenados, eles precisam ser admoestados. O sea, aquellos que están ociosos, ellos necesitan ser amonestados. E quem deve admoestar, você viu agora no versículo 12. ¿Y quiénes son los que los deben amonestar? Ustedes ya lo vieron aquí en el versículo 12.
são aqueles que têm responsabilidade como anciãos. Son aquellos que tienen responsabilidad como ancianos. Mesmo que eles não sejam ainda reconhecidos pelos obreiros publicamente, Aunque ellos aún no sean reconocidos públicamente por los obreros, eles devem zelar pela ordem e o equilíbrio na igreja. ellos deben ser celosos por el orden y el equilibrio dentro de Deve la haver iglesia. disciplina espiritual. Debe existir una disciplina espiritual. Então, quando houver algum nível de desordem na igreja, Entonces, cuando exista algún nivel de desorden en medio de deve la haver iglesia, disciplina espiritual. también debe haber disciplina espiritual. Se for um pecado moral, deve haver disciplina moral. Si hay un pecado moral, tiene que haber disciplina moral. E ele segue: console os desanimados, Y él ahí continúa, que alentéis a los de poco ánimo, amparem os fracos que sostengáis a los débiles, e sejam pacientes para com todos. que seáis pacientes para con todos. Está vendo alguns níveis de espiritualidade ou de situações de irmãos aqui? ¿Usted se está dando cuenta que aquí hay diferentes niveles y situaciones espirituales entre los hermanos aquí? Numa mesma igreja pode haver irmãos de forma desordenada, En una misma iglesia pueden haber hermanos ociosos, pode haver irmãos desanimados e fracos. pueden haber hermanos débiles y de poco ánimo. Mas ele não diz para a gente admoestar o fraco. Pero él no dice para que nosotros amonestemos al débil, Temos que amparar o fraco. tenemos que sostenerlo, Nós temos que ser pacientes com todos tenemos que ser pacientes para con e todos, consolar os desanimados. y alentar a los de poco ánimo. Mas nós normalmente fazemos tudo ao contrário. Pero nosotros normalmente hacemos todo al revés. Se alguém é um fofoqueiro, Si alguien es chismoso, nós ouvimos. nosotros escuchamos. E a Bíblia diz para não fazer isso. Y la Biblia nos dice que nosotros no debemos hacer eso. Não deve haver fuxico entre nós, No deben haber chismes entre nosotros, porque isso destrói a comunhão dos santos. porque eso destruye la comunión de los Essa santos. pessoa tinha que ser advertida. Esa persona tiene que ser advertida. Agora nós devemos acolher o desanimado e ouvir elas. Ahora nosotros tenemos que alentar a los de poco ánimo y escucharlos. Verso 15: tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Se acontecer alguma coisa, não pague mal com mal. Si llega a pasar algo, no pague mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Praticamente ele está falando o que Jesus falou. Básicamente él está diciendo lo mismo que Jesús dijo. Se teu irmão pecar, não publique isso pelo WhatsApp, não fale para os outros. Si tu hermano peca, no publique eso en WhatsApp, tampoco se lo diga a los otros. Vai lá em privado e conversa com ele. Vaya en privado y converse con su Procure hermano. amar e guardar o seu irmão. Busque amar y guardar a su hermano. Procure ganhá-lo para a glória de Deus. Busque ganarlo para la gloria de Dios. Verso 16: estejam sempre alegres. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Não seja uma pessoa carrancuda ou de cara fechada. No sea una persona que siempre tiene la cara ahí como amargado o que está como siempre mirando mal. A alegria é uma escolha. La alegría también es una elección. Paulo falou aos filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Pablo le dijo a los filipenses, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Às vezes na igreja parece que pessoas chegam na reunião e trazem peso muito grande. A veces parece que las personas llegan a la reunión y consigo traen un peso muy grande. Chegam embrutecidos e com cara fechadas. Llegan como brutos y con las caras así como bravos, mirando mal. Irmão, aconteceu alguma coisa? Hermano, ¿le pasó alguna cosa? Deixa para lá, o Senhor sabe. Váyase para allá que el Señor sabe. Então isso gera uma expectativa muito negativa. Entonces eso va a generar algo muy negativo. A maneira como chegamos e lidamos com os irmãos La manera en la que nosotros llegamos y lidiamos con los hermanos transmite paz, alegria ou trevas e tristeza. puede producir o paz y alegrías o tinieblas y tristeza. Orem sem cessar. Oren sin cesar. Não fale mal dos outros. No hablen más de los, No más de los critiquen. otros. No critiquen. Não vive murmurando. No se la pasen murmurando. Orem sem cessar. Orad sin cesar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Não se sinta injustiçado se alguma coisa saiu de maneira que você não concorda. No sienta que hay injusticia si algo pasó de una forma en la que usted no está de acuerdo. Em tudo dai graça. Dad gracias en todo. Nós estamos num processo. Nosotros estamos en un proceso. Muitas coisas podem estar mudando. Muchas cosas pueden que estén cambiando. Nós não entendemos como as coisas mudam sem a gente, talvez, ser consultado. Y nosotros puede que no entendamos cómo las cosas pueden cambiar sin que se nos consulte. Claro que a igreja é um lugar de comunicação, de relacionamento. Claro que la iglesia también es un lugar
para relación y comunicación. Mas nem sempre vamos saber e nem sempre Deus vai nos dar satisfação. Pero no siempre Dios nos va a dar esa satisfacción. Por isso, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para vocês. Por eso dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Não apague o Espírito. No apaguéis al Espíritu. Ou seja, não façam coisas que tiram a obra do Espírito Santo da igreja. O sea, no hagan cosas que haga que el Espíritu Santo se aparte de la iglesia. A murmuração é uma delas. La murmuración es una de A esas cosas. divisão é uma delas. La división es otra de esas cosas. A desobediência é outra. La desobediencia es otra. A má vontade de fazer as coisas na igreja é outra. La mala voluntad para hacer las cosas dentro de la iglesia es otra cosa. Imagina, nós vamos fazer um almoço no domingo depois de partir o pão. Imagínense si nosotros fuéramos a hacer un almuerzo el domingo después de partir el pan. Pode ser que alguém fale, mas para que fazer isso de novo? Puede ser que alguien diga, pero ¿para qué reunirnos otra vez? Almoço de novo? ¿Otra vez almorzar? Não, eu não concordo com isso. No, yo no estoy de acuerdo con Bobagem. eso. Qué bobada. Se você não tiver liberdade, não tiver bem, você pode ficar em casa. Si usted no está de acuerdo, no tiene libertad de ir, usted se puede quedar en su casa. Ninguém é obrigado a vir almoçar, Nadie es obligado a venir a almorzar. mas nunca critique essa iniciativa. Pero nunca critique esas Porque a iniciativas. igreja é uma família. Porque la iglesia es una familia. E eles partiam o pão e comiam suas refeições todos os dias na igreja de Atos, lá no começo. Y ellos partían el pan y se juntaban todos a comer todos los días allá cuando lo vemos en Hechos. Então pode ser que uma iniciativa negativa espante o Espírito Santo entre nós. Entonces puede ser que una iniciativa negativa espante al Espíritu Santo en medio de Não nosotros. apague o Espírito. No apaguéis al Espíritu. Oh, irmão, vocês não têm ideia o quão terrível é encontrar uma igreja Hermanos, ustedes no se imaginan lo terrible que es encontrar una iglesia sem alegria, sin alegría, sem a unção, sin unción, sem a direção do Espírito Santo. sin la dirección del Espíritu Santo. Quando que isso acontece? ¿Y esto cuándo pasa? Porque os membros às vezes se tornam tão iracundos, tão problemáticos, Esto pasa porque a veces los hermanos se vuelven tan airados y tan problemáticos e eles esquecem que a igreja está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. que ellos se olvidan que la iglesia está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Tudo eles criticam. Ellos todo lo critican. E toda iniciativa do Espírito Santo entre os irmãos e irmãs Y cualquier iniciativa del Espíritu Santo en medio de los são hermanos y hermanas reprimidas, são golpeadas, son reprimidas y son golpeadas até que o Espírito Santo se retira. hasta que el Espíritu Santo finalmente E se a va igreja se torna como um cemitério. y la iglesia se vuelve como un Então cementerio. é necessário haver arrependimento, Entonces es necesario que haya arrepentimiento, conserto, arreglos, para que o Espírito Santo volte a operar na igreja. para que el Espíritu Santo vuelva y opere en medio Então de tem que ter nosotros. muito cuidado com a maneira que você age na igreja. Entonces debe tener mucho cuidado en la forma en la que usted actúa en medio de la Você iglesia. não está lidando apenas com pessoas, Usted no solamente está tratando con personas, está tratando com o próprio Deus. está tratando con el propio Não Dios. apague o Espírito. No apaguéis al Espíritu. Quase sempre as pessoas que apagaram o Espírito na vida delas Casi siempre esas personas que apagaron al Espíritu dentro de sí mismas, podem ser usadas pelo inimigo para apagar o Espírito na igreja. puede que esas personas sean usadas por el enemigo para que apaguen del Espíritu dentro de la iglesia. Então elas apagam o Espírito Santo individualmente, negligenciando a santidade, Entonces esas personas apagan el Espíritu Santo dentro de ellas, siendo negligentes a la santidad, a devoção, a consagração. a la devoción, a la consagración. Já não estão mais orando direito, nem lendo a Bíblia. Tampoco ya están orando todos los días leyendo la O palabra pecado está entrando. y el pecado se está Então introduciendo. vai apagando o Espírito da Bíblia. Entonces va apagando el Espíritu. E porque não tem a direção do Espírito Santo, Y así como entonces ya no tienen la dirección del Espíritu elas não Santo, conseguem perceber o Espírito Santo trabalhando na igreja. tampoco puede ver al Espíritu Santo que está trabajando en medio de la iglesia. Então eles se tornam lógicos, racionais. Entonces esas personas se vuelven más lógicos y racionales. Como as coisas do Espírito Santo só podem ser discernidas espiritualmente, Y como las cosas del Espíritu Santo solamente pueden ser discernidas de una forma espiritual, pessoas não espirituais se tornam críticas. las personas que no son espirituales se vuelven críticos. Então se murmuram de tudo. Entonces empiezan a murmurar por todo. Mas o problema não está na igreja, nem no Espírito, nem na palavra. Pero el problema no está en la iglesia, ni en el Espíritu, ni en la palabra. O problema está nessas pessoas que apagaram o Espírito. El problema está dentro de esas personas que apagaron al Espíritu. Se você for cheio do Espírito Santo, Si usted fuera lleno del Espíritu Santo, você vai ajudar a igreja a ser cheia do Espírito Santo. usted va a ayudar a la iglesia para que también sea llena del Espíritu Você Santo. vai ser um mar da Galileia Usted va a ser ese mar de Galilea e vai ajudar a igreja a ser um mar da Galileia. y va a ayudar a la iglesia para que también la iglesia sea ese mar Mas de se Galilea. você é como um mar morto,
Pero si usted fuera el mar muerto, tudo que chegar em vida em você, todo lo que llegue a vida, con vida a usted, a morte vai tragar la muerte se lo va a e tragar vai apagar o que é em vida. y va a apagar eso que tiene vida. Examinem, não despreze as profecias, No menospreciéis las profecías. não menospreze as mensagens espirituais. No menosprecien esos mensajes Examinem espirituales. todas as coisas, retenham o que é bom. Examinadlo todo, retened lo bueno. Abstenham-se de toda forma do mal. Absteneos de toda especie de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, Y el mismo Dios de paz os santifique por e completo. que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Há mais Jesucristo. conselhos ou ponderações que Paulo aponta, Hay más consejos a los que Pablo también se dirige, mas faltaríamos tempo para isso. pero nos faltaría tiempo para poder Mas uma hacerlo. coisa eu queria ressaltar. Solamente yo quería resaltar una cosa más. Desculpa tomar um pouco mais de tempo de vocês. Disculpen que me gaste un poco más de su tiempo. No capítulo 4 dessa primeira carta, Paulo diz que nós somos chamados à santificação. El capítulo 4 de esa misma carta, Pablo nos dice que fuimos llamados a santificarnos. Não podemos viver uma vida mundana, leviana. No podemos vivir una vida mundana y liviana. E ele vai falar também de como lidar com o cônjuge ou com a relação íntima entre irmãos. Y él también nos va a decir cómo actuar en las relaciones íntimas, ¿o qué? Com seu cônjuge. Ah, y con el cónyuge. E também os solteiros. Y también para los solteros. Deus não nos chamou para a imoralidade. Dios no nos llamó a ser inmorales. Então aqueles que são solteiros devem procurar levar uma vida de pureza, Entonces los que son solteros deben procurar llevar una vida pura. e aqueles que são casados devem procurar honrar o seu cônjuge. Y los que son casados tienen que intentar agradar a su O cónyuge. marido deve ter sabedoria em como lidar com a esposa, El marido también tiene que tener sabiduría de cómo lidiar con su esposa. e a esposa com seu marido. Y la esposa con su marido. Não deve haver, as pessoas não devem ser violentas ou não devem forçar a barra nas relações íntimas. Las personas también tienen que tener ese tacto y no forzar a tener relaciones íntimas. Nós viemos do mundo, mas não somos mais do mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Então, muitas das vezes, na igreja existem pessoas se sentindo constrangidas. Entonces, a veces en medio de la iglesia hay personas que se están sintiendo como damnificadas. Muitos casais têm problemas Muchos casados tienen por problemas. falta de sabedoria de como lidar com a relação diante do Senhor. Y esto por falta de sabiduría de cómo lidiar con su relación delante del Señor. É necessário haver sabedoria, graça Es necesario que tengamos sabiduría y gracia e cultivar esse relacionamento diante de Deus. y cultivar esa relación delante de Dios. Como o marido deve respeitar sua esposa Como el marido debe respetar a su e a esposa esposa seu marido. y la esposa a su marido. Como deve procurar construir um casamento honroso diante do Senhor. Cómo deben buscar construir un matrimonio que dé honra al Señor. Então todos nós somos chamados à santidade, Entonces todos nosotros de alguna u otra forma somos llamados a la santidad. de deixar a imoralidade, tudo aquilo que é da carne para trás, De dejar la inmoralidad y todo aquello que pertenece a la carne y dejarlo atrás. e confiar que o Senhor vai cuidar de nós também nesses assuntos. Y confiar que el Señor también va a cuidar de nosotros en esos temas. Mas os que são casados têm que ter bastante diálogo entre eles, Pero los que son casados deben tener mucho diálogo entre ellos. entender que o mesmo Deus do universo Entender que el mismo Dios del universo quer ser o Deus da nossa casa. debe ser el Dios de nuestra casa. Não apenas a igreja ser como o mar da Galileia, No solamente que la iglesia sea como el mar de Galilea, mas o casamento também seja como o mar da Galileia. sino que el matrimonio también debe ser como ese mar de Se o Galilea. marido é embrutecido e não tem sensibilidade com a esposa, Si el marido es tosco y no tiene sensibilidad con la esposa, quão terrível será esse casamento, essa relação. ese matrimonio va a ser muy terrible y esa E relación igual. vice-versa. Y también de la misma E forma assim também os solteiros. los solteros también. Como deve aprender a confiar e crer que o Senhor está cuidando deles. Los solteros también deben aprender a confiar y creer que el Señor está cuidando de ellos, Que o Senhor nos ajude. que el Señor nos ayude. Mas é importante para uma igreja nova Pero es importante para una iglesia nueva entender que não só está numa localidade física, entender que no solamente estamos en una localidad mas físicamente, nós estamos em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo. sino que estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ele nos deu uma palavra que é santa e viva. Él nos dio una palabra que es santa y viva Devemos crer e obedecer essa palavra. y debemos creer y obedecer a esta Agora ele palabra. começa a levantar irmãos para nos encorajar e nos presidir. Ahora Él comienza a levantar hermanos para que nos animen y para que presidan entre nosotros. Nós devemos apoiar esses irmãos Nosotros debemos apoyar a estos e hermanos confiar que o Senhor
ao seu tempo, vai colocar tudo em seu devido lugar. Y confiar en que el Señor a su debido tiempo va a colocar todo en su lugar. Ele também envia obreiros, seus servos, para nos ajudar. Él también envía obreros y siervos para que nos ayuden. E assim nós vamos caminhando. Y así es como nosotros vamos caminando. Que Deus abençoe vocês. Que Dios les bendiga. Amén. Amém.